Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que aborda os assuntos que estão sendo falados na internet e também alguns dos temas mais pesquisados no Google. E nessa semana, gente, na internet não se falou em outra coisa, né? Eleições 2022, esse é o nosso tema de hoje. A semana foi marcada por acontecimentos como o término do registro de candidaturas na segunda-feira e o início da propaganda eleitoral ontem, dia 16. Além disso, tivemos também a posse do ministro Alexandre de Moraes, que assume o comando do Tribunal Superior Eleitoral neste período. Bom, e aí a gente tem muita dúvida, né? Para tirarmos essas dúvidas durante esse período eleitoral, eu converso agora com o Narciso Fernandes, que é especialista nessa área em direito eleitoral e vai ajudar a gente a entender um pouquinho como é que vão ser esses próximos meses, né? Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mari, boa noite aos telespectadores. Bom, doutor, vamos lá, a gente de 4 em 4 anos, né, vive essas eleições gerais e esse mês a gente começou, inclusive, já a partir desde ontem, né, com propaganda eleitoral. Então, vamos falar um pouquinho das regras, né, do que é permitido, do que não é permitido pelos eleitores e também, né, candidatos, porque existem regras diferentes, não é isso? Os candidatos, eles podem fazer campanha, né? Eles podem fazer propaganda eleitoral. E os eleitores, eles podem fazer a manifestação das suas opiniões, pensamentos, sem impulsionar as propagandas dos candidatos. O que a gente está acostumado a ver, doutor, sempre nas eleições, né, é aquela questão tanto do comício, né, do santinho, carro de som, carreata. Esse ano está previsto? Pode fazer isso ou não? Pode. Pode fazer comício com carro de som, com trio elétrico, com carro de som que for, e pode também fazer carreatas com carro de som. O que não pode é um carro de som circulando sozinho na cidade. Isso está proibido. O carro de som ele tem que seguir a uma manifestação política da candidatura. Doutor, agora a gente sabe que isso às vezes é comum, principalmente em cidades do interior, né? Que a gente vê os carros passando e tudo mais. O eleitor que se sentir de alguma forma ali, né? Enfim, quiser denunciar, quiser reclamar, a quem que ele pode recorrer nesses casos? No site do TSE tem lá o Pardal. O Pardal é um ambiente de denúncia no site do TSE, que as pessoas podem tirar foto, mandar. O site do TSE é muito fácil de acessar, né? É só colocar no Google TSE e lá você vai encontrar o Pardal, que é um ambiente para denunciar. Perfeito. Então, o TSE é o órgão responsável por fiscalizar e também por punir, né, as pessoas que, por um acaso, né, alguns candidatos que não cumprirem direitinho a lei eleitoral, podem ser punidas ainda durante, né, esse período agora de propaganda eleitoral, ou isso só acontece depois? Como é que funciona esse trâmite? O TSE e todos os TREs de todas as localidades, eles fiscalizam a eleição, julgam o pleito, mas eles também fiscalizam o dia a dia do pleito, da eleição, né? Então, qualquer denúncia que o juiz da propaganda, tem um juiz designado só para acompanhar a propaganda, qualquer denúncia que aquele juiz da propaganda entender que está errada, ele pode mandar tirar do ar e aplicar multa ao candidato que fizer a propaganda irregular. Então, se alguém fizer uma denúncia, o juiz pode mandar tirar do ar, pode mandar tirar uma placa, pode mandar tirar das ruas. Isso pode ser feito e é célere. Os servidores do TSE, do TRE, são rápidos nisso. Entendi. Bom, só complementando a informação, doutor, o Pardal que está disponível no site do TSE também pode ser baixado, né, em qualquer loja de aplicativo, que às vezes é mais fácil, né, a pessoa está com o celular ali, quer registrar na hora a foto, quer fazer a denúncia, também dá para fazer isso pelo aplicativo. Agora, doutor, uma dúvida, propaganda na hora, né, de cultos, missas ou encontros religiosos, está permitido isso? Veja, existe uma discussão sobre o abuso de púlpito. Não é que os religiosos não possam ter opinião política. Só que ele não poderia associar a opinião política dele à fé. Tipo assim, vote em mim, senão você não vai para o céu. Esse tipo de associação, ele seria considerado um abuso de púlpito. Então, uma reunião política com pessoas religiosas,
Pode ser. Agora, um culto, uma missa, e ali se dá a propaganda eleitoral, isso pode ser considerado abuso de púlpito. E também pode ser denunciado. Tudo que a gente está falando aqui, né, doutor? Tudo que tiver fora desse padrão, a gente pode denunciar para o TSE ou para o TRE. Sim, o pessoal pode fazer lá no site, pode baixar o aplicativo, como você falou, e fazer a denúncia. Agora, a gente vive numa era digital, né, doutor? Todo mundo acessa a rede social, a gente vê que muitas campanhas também são voltadas para isso, muitos políticos têm perfis em redes sociais. E como é que funciona o impulsionamento, ou seja, a publicação paga, né, nesses meios? O candidato pode fazer isso? Pode. O candidato ou partido político, ou a coligação, no caso de eleição para governador e presidente, pode fazer impulsionamento. Mas o impulsionamento tem que ser feito pelo próprio candidato. O candidato, quando ele se registra, ele ganha um CNPJ, é como se fosse uma empresa. E ele só pode fazer um impulsionamento por aquele caminho, ou por uma empresa que ele contratar para fazer essa tarefa. Então, assim, existe no Facebook uma coisa chamada gerenciador. Então, ele muda o rótulo do gerenciador da conta dele para de candidato. E o Facebook vai saber que aquele impulsionamento, ou seja, aquela propaganda paga, é propaganda eleitoral. Então, o que a lei exige é que tanto as redes sociais quanto o eleitor saiba que aquela propaganda é eleitoral. Agora, doutor, é importante dizer que eu ou o senhor, como eleitores, a gente não pode fazer isso na nossa página, né? Pagar para impulsionar alguma propaganda ou pedir voto de candidato por publicação paga. Isso não pode. Não pode, porque o pagamento, o impulsionamento, ele tem que ser feito pelo próprio candidato. É considerado crime se for feito por empresa, se for feito por outro meio. Então, você pode até replicar uma mensagem, pode replicar um vídeo de um candidato, assim, organicamente, sem fazer pagamento por isso. Entendi. Doutor, e em sites, né? A gente sabe que existe propaganda eleitoral em sites de empresas, né, de instituições. Quais são as regras para essas mídias programáticas, né, que aparecem ali em sites de terceiros? Veja, a propaganda tem que ser, toda ela tem que ser feita pela campanha, não é? Empresa fazer, assim, se for, por exemplo, uma doação, uma empresa que faz e permite a doação, isso está proibido. Não é? Você pode contratar pelas redes sociais, por um site do candidato, e você pode, inclusive, fazer no Facebook um link para o site do candidato. Isso é que seria o adequado, entendeu? Isso é que seria o adequado fazer, porque isso está muito bem regrado. Inclusive, o TSE se reuniu com todos essas empresas de rede social, que é a Meta, né, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e as Todos regras esses, estão né? muito combinadas. Uhum. O TSE e essas empresas, elas sabem bem as regras, mesmo elas sendo empresas de origem estrangeira, mas elas têm registro no Brasil e elas estão bem ajustadas com o TSE. Doutor, e propaganda eleitoral por telefone, né? Telemarketing, aquele número que te liga para falar das propostas, para pedir voto. Isso não pode, ou pode? Proibido em qualquer horário, em qualquer dia. Tá, então a gente tem que ficar ligado justamente nisso. Recebeu então uma ligação, a gente pode também denunciar lá no site do TSE ou no aplicativo, né? Mais uma para a gente saber. Agora, a minha casa, por exemplo, se eu quero colocar uma bandeira de algum candidato, um apoio na minha janela, no meu carro, isso pode ou não? A manifestação do eleitor, e aí vai num outro direito, que não é direito necessariamente eleitoral, a manifestação do eleitor está garantida. O eleitor pode, inclusive, ir votar ao local de votação com a sua bandeira de candidato, da sua preferência. O eleitor ele tem o direito de expor a sua preferência. O que não pode é fazer uma rede de venda de espaços privados e ou públicos para propaganda. Então, isso tem umas regras muito específicas de como isso pode se dar. Agora, a manifestação do eleitor é livre. Eu posso colocar, fixar um adesivo na minha casa,
uma bandeira, considerando que adesivos, bandeiras, têm um limite de tamanho, até propagandas de placas têm limites de tamanho, que as campanhas, elas têm esse controle, né? Entendi. Bom, doutor, para a gente ir encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, neste ano as eleições tiveram recorde, né, de candidaturas, tanto de mulheres e negros. Na sua opinião, né, a gente está caminhando aí para um cenário mais igualitário? Veja, é um processo, né? Começou com a exigência de que 30% fosse de mulheres, de candidatos. Nos primeiros anos, os partidos organizavam isso de maneira muito pro forma, só burocraticamente. Depois, houve a exigência de que isso fosse feito. Algumas eleições já atrás, teve a decisão do TSE obrigando que aquela proporcionalidade fosse feita também nos gastos, ou seja, nos recursos do fundo eleitoral, e depois obrigou-se que os gastos também para aquelas pessoas que se declararam negras também se separassem um valor. Então, quando você definiu os valores e a divisão dos valores, aí você começou a haver a participação efetiva. O que é muito positivo, né? Que a gente tenha cada vez mais essa igualdade mesmo, né? Entre negros, mulheres e os candidatos que já existem. Bom, doutor, muito obrigada pelas dicas, né? A gente tem que ficar de olho, denunciar o que está errado e também saber o que nós, como eleitores, podemos fazer, né? Então, agradeço muito as suas informações aqui hoje. Uma boa noite. Boa noite. Você aí de casa, continua comigo. Vamos ali para as telas? Vamos voltar para o Google para saber quais foram os outros assuntos, né? Quais têm sido esses assuntos pesquisados durante a semana. Vamos lá? Começando com notícia boa, hein? Gasolina. No início da semana, a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina. A venda nas distribuidoras, né, vai ter queda aí de 4,85%. O litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53. Na sua cidade, essa queda aí já chegou, né, nas bombas, nos postos ou não? Tomara que essa queda reflita também no nosso bolso, né? Vamos ver se chega para a gente. Mais um destaque que a gente já citou aqui no início do programa foi a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O assunto teve mais de 50 mil pesquisas. Bom, na vice-presidência, quem assume é o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Alexandre fica à frente da Corte Eleitoral até 2024. E já o ministro Lewandowski se aposenta em maio de 2023 e vai ser substituído pela ministra Carmen Lúcia. E para fecharmos esse giro de notícias, né, com um aviso especial aí para os nossos telespectadores de São Paulo, o Nota Fiscal Paulista teve mais de 100 mil buscas, isso porque a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo liberou ontem mais de 35 milhões de reais aos consumidores que usam o programa. E esse valor é referente às compras e doações de documentos fiscais realizadas em abril deste ano. Agora o Tá na Web faz uma pausa, é bem rapidinho, já eu volto com mais notícias no segundo bloco, não saia daí. Já estamos de volta e vamos agora para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. Começamos com a fake que está lá no nosso Instagram. Como você sabe, toda semana a gente desmente uma fake news por lá. Se você não segue a gente, @TV Justiça Oficial. Era fake, gente, a publicação compartilhada nas redes sociais sugerindo que a varíola dos macacos, né, estaria relacionada à vacina AstraZeneca, já que entre os componentes da vacina há o adenovírus de chimpanzé. Segundo especialistas, essa informação é completamente falsa e a doença só recebeu esse nome porque foi detectada pela primeira vez em macacos, né? Então, não existe nenhuma relação. Pela primeira vez, essa doença foi detectada lá em 1958, né, nos macacos, mas eles não são os hospedeiros, tá? E na programação aqui da TV Justiça, a gente alerta para mais uma fake news. Vamos ver qual é?
circula uma fake news de que tossir é uma técnica de autorressuscitação no caso de um ataque cardíaco. Mas isso não é verdade, porque o indivíduo que está tendo um ataque cardíaco não percebe o que está acontecendo antes de perder a consciência. Se você perceber que um indivíduo perdeu a consciência, observe se ele tem movimento respiratório no tórax e tente chamá-lo com batidas no rosto e usar voz alta. Se ele não responder, chame imediatamente a equipe do SAMU através do telefone 192. Nós devemos considerar que menos de 10% das pessoas que têm uma parada cardíaca num ambiente extra-hospitalar sobrevivem. Portanto, receber o atendimento por uma equipe médica treinada pode ser a única diferença entre a vida e a morte. Depois disso, se você souber como fazer as manobras de compressão pulmonar, coloque o indivíduo sobre uma superfície rígida, com as costas para baixo, e inicie as compressões fortes no peito, pelo menos 100 movimentos por minuto. Essas compressões podem restabelecer cerca de 20% da circulação cardíaca mesmo com o coração parado. Priorize o atendimento profissional, porque descobrir e reverter a causa dessa parada cardíaca é a única chance que essa pessoa tem de sobreviver. Pois é, e para conversar sobre esse assunto, eu chamo aqui no telão o cardiologista Carlos Rassi. Tudo bom, doutor? Boa noite. Boa noite, Ariana. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço. Estou vendo que o senhor estava até em atendimento, né? Parou para falar com a gente. Bom, doutor, muito obrigada. Mas vamos começar então explicando rapidinho. A gente já viu qual que é a fake news, né? E por que ela é mentirosa. Mas ainda restam algumas dúvidas, como, por exemplo, qual que é a diferença entre infarto e ataque cardíaco? Então, são basicamente dois termos para designar basicamente a mesma doença, tá? Ataque cardíaco vem do inglês heart attack, que é basicamente a oclusão das artérias coronárias levando a um evento isquêmico agudo. Então, assim, praticamente sinônimos, tá? Não tem grande diferença, não. Tá, perfeito. Então, essa fake news abarcou todos esses tipos, né? Tanto o ataque cardíaco quanto o infarto, que é comumente chamado, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos principais sintomas. Como é que a gente pode identificar, tanto em nós mesmos, né? Mas como alguém que está do lado passando mal, que aquela pessoa está ali tendo um infarto? Tem alguns sinais que a gente pode observar? Tem. Assim, o mais clássico, né, de um infarto agudo do miocárdio é a dor precordial, tá? A dor precordial é uma dor em opressão, aquela dor que o paciente fala assim, ó, tô tendo um aperto aqui no peito. Isso pode ser acompanhado de irradiação da dor para ombro esquerdo, para braço esquerdo como um todo, para região cervical, e pode vir acompanhados de outros sintomas, por exemplo, falta de ar, uma angústia, sudorese fria, sintomas adrenérgicos. Você olha para o paciente, você vê que ele está com aquela cara de que não está bom, ele está com a cara de angústia, suando frio, com a face de sofrimento e de dor, junto com esses sintomas aí inicialmente descritos. Agora, normalmente isso acontece longe do hospital porque o infarto não marca a hora para acontecer. Então, se eu estou em casa e tem alguém com esses sintomas, o que eu devo fazer, assim, doutor? Existe alguma manobra, algo que a gente possa fazer até o socorro chegar, né? Até o SAMU, ou enfim, bombeiros, quem estiver ali por perto para socorrer? Infelizmente, nenhuma manobra vai tratar, né, assim, o infarto. Se você tiver disponível, se o paciente tiver sintomas, e principalmente se for um paciente ali com fatores de risco para doença cardiovascular, você tiver perto de você ali comprimido de aspirina, dê 2 comprimidos de aspirina para o paciente e chame ajuda, tá? Assim, a prioridade aí nesse momento é atendimento médico, realização do eletrocardiograma, definição da presença e das alterações eletrocardiográficas e confirmação do infarto e iniciar tratamento imediato, né? Quanto mais precoce o início do tratamento, maior a chance de você ter um êxito no tratamento, né? Não só sobrevivendo, mas sobrevivendo sem sequelas, entendeu? Assim, então, tempo nesse momento é precioso, tempo é músculo cardíaco, né? Quanto mais rápido, mais músculo cardíaco você vai salvar. Nesses casos, doutor, a gente pode dizer que a prevenção ainda é o melhor remédio? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Assim, você tratar todos os seus
fatores de risco para doença cardíaca, né? Quais são eles, né? Se você fuma, você deve parar de fumar. Se você está sedentário, você deve incorporar atividade física no seu dia a dia. Se você está acima do peso, você deve tentar perder peso, regular sua alimentação para alimentação mais saudável, tratar sua hipertensão, tratar seu diabetes, tratar seu colesterol. Então, tudo isso, o tratamento dessas doenças associado a um estilo de vida mais saudável é o que vai diminuir ali a incidência dessa doença. Então, assim, a prevenção, sem sombra de dúvida, é o melhor caminho, entendeu? Assim, se por um acaso você tiver o azar de ter um evento desse, procurar ajuda o mais rapidamente possível é a recomendação mais precisa, é o que vai diminuir sua chance de ir a óbito e aumentar a sua chance de sobreviver e com qualidade. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas explicações e por nos ajudar aqui a desmistificar mais uma fake news. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, você aí de casa, a gente está ficando por aqui, mas não deixe de nos seguir, né? A RTV Justiça está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Eu agradeço muito a sua companhia e volto na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!